7 anos se passaram. 7 longos anos de guerra e conquista. Ogum, o grande guerreiro, coberto de cicatrizes, que contavam histórias de batalhas vencidas, finalmente decidiu que era hora de voltar para casa. Sua armadura, outrora brilhante, agora estava manchada pelo sangue dos inimigos e pela poeira das estradas. Mas em seu peito, o coração batia forte, cheio de orgulho pela vitória. Ele havia cumprido sua promessa. Sozinho, ele caminhava pela estrada que ele mesmo havia desbravado, sentindo o peso de 1000 batalhas em seus ombros, mas a leveza da saudade impulsionava seus passos. Ele mal podia esperar para reencontrar seu povo, para sentir o calor de Irê novamente. À medida que as muralhas de sua amada cidade surgiam no horizonte, uma estranha sensação tomou conta de Ogum. Um silêncio que não pertencia a Irê, onde estava o som da forja, o martelo batendo no metal incandescente, onde estava a agitação do mercado, as vozes dos vendedores e o riso das crianças, que ele tanto amava. Nada. Apenas um silêncio profundo, pesado, quase fúnebre, que pairava sobre a cidade como uma mortalha. Com o coração apertado, ele atravessou os portões. A cidade parecia um fantasma de si mesma, deserta. O único som era o eco de seus próprios passos metálicos nas ruas vazias. Um som solitário e assustador. Ele continuou avançando, guiado por uma intuição, em direção à praça central. E lá, ele finalmente encontrou seu povo. A cidade inteira estava reunida, mas não da forma que ele imaginava. Eles celebravam o festival do Inhame Novo, a mais importante festa da colheita. Um dia que deveria ser de pura alegria e barulho. Mas o povo de Irê estava irreconhecível. Todos, sem exceção, vestem-se de branco da cabeça aos pés, com os rostos cobertos, sentados em um silêncio absoluto e sepulcral. A cena era chocante. O azul marinho e o ferro escuro de sua armadura contrastavam violentamente com o branco imaculado da multidão silenciosa. Era como se ele fosse uma tempestade de aço invadindo um campo de neve intocada. Ogum não compreendia o que havia acontecido com sua gente. Por que aquele silêncio? Ele se aproximou, e o silêncio parecia ainda mais denso, mais opressor. Era um voto, uma cerimônia sagrada, que exigia silêncio total. Ninguém podia falar, comer ou beber por 7 dias, em honra aos deuses e para garantir uma colheita farta. Justamente naquele dia, o último dos 7 dias de silêncio, Ogum retornava. Ele, o rei, o herói, voltava para casa e encontrava um muro de silêncio impenetrável. Ele estendeu a mão, buscando um rosto familiar, mas todos permaneciam imóveis, com os olhos fixos no vazio, presos em seu juramento sagrado. Ninguém o reconheceu. Ou talvez eles não pudessem reconhecê-lo. A frustração começou a borbulhar dentro dele. Ele chamou pelo seu nome, gritou seus feitos, mas suas palavras se perdiam na quietude da praça. Era como gritar contra o vento. Para ele, aquele silêncio não era devoção, era desprezo. Era a mais profunda das ofensas. Depois de 7 anos lutando por eles, defendendo Irê, ele era recebido com indiferença. A dor da rejeição era mais afiada que qualquer lâmina inimiga. O orgulho ferido se transformou em fúria. A mesma fúria que o guiava nas batalhas, agora se voltava contra seu próprio povo. Ele desembainhou seu facão, a lâmina que havia trazido a glória a Irê, e em um acesso de raiva cega, começou a atacar as cabaças de vinho de palma, dispostas para a celebração. O líquido branco jorrava, manchando as vestes brancas, quebrando o silêncio com o som das cabaças se partindo. Mas a fúria de Ogum não se aplacou. Cego pela dor e pela ira, ele não via mais seu povo. Via apenas o silêncio, a afronta. E ele avançou. A lâmina que deveria proteger, agora destruía. O caos explodiu na praça silenciosa. Gritos de pavor finalmente quebraram o voto sagrado. Mas era tarde demais. O guerreiro, o rei, o protetor, havia se tornado o destruidor. Ele só parou quando seu filho, o príncipe, correu em sua direção, gritando em desespero: "Pai,
Pai, somos nós, seu povo, sua família. A voz de seu filho foi como um raio de luz, na escuridão de sua raiva. Ogum parou, a lâmina suspensa no ar. Ele olhou ao redor e, pela primeira vez, viu o terror nos olhos de seu povo. Viu a destruição que causara. Viu o sangue que manchava a praça que ele deveria proteger. A realidade o atingiu com a força de um martelo. A armadura de orgulho se despedaçou, revelando um homem quebrado pelo próprio poder. O peso do que havia feito era maior do que o de todas as batalhas que já lutara. O silêncio que ele tanto odiou agora era seu maior desejo, um refúgio que ele nunca mais encontraria. Consumido pela vergonha e pelo arrependimento, Ogum não podia mais encarar os olhos de sua gente. Ele não pertencia mais àquele lugar. Ele não era mais um rei, mas uma força de destruição. Com um grito de angústia que ecoou por toda a cidade, ele ergueu seu facão e o cravou na terra. E no local onde a lâmina tocou o chão, a terra se abriu. Ogum olhou uma última vez para o filho, para a cidade que amava e que havia traído, e mergulhou na fenda, sendo engolido pela terra para sempre. Ele escolheu o exílio eterno nas profundezas do mundo, tornando-se o orixá, que habita o interior da terra, o senhor dos caminhos e do ferro, um lembrete eterno do poder da fúria e da profundidade do arrependimento. A terra se fechou sobre ele, e o silêncio retornou a Irê, mas desta vez era um silêncio de luto e de perda. O grande guerreiro havia voltado para casa, apenas para se perder para sempre. Essa é a trágica história de Ogum, uma lição poderosa sobre orgulho, raiva e as consequências de nossos atos. Gostou de conhecer mais sobre essa jornada? Deixe seu like, para nos ajudar a trazer mais mitos e lendas como esta. Ene. Você.